Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos aí para a parte 2 da nossa aula, né? Então, nós ficamos de resolver exemplos semelhantes das questões do trabalho de reposição dos jogos escolares. Então, esse é o trabalho 1. A gente vai ter mais jogos escolares na escola, né? A parte 2. E o trabalho 2 a gente fica para resolver na próxima. Então, já resolvemos os 3 primeiros exercícios. Ainda ficou para resolver mais o exercício 4 e o 5. É claro que são exemplos semelhantes, tá? Não estou resolvendo o trabalho para vocês. Estou resolvendo exemplos semelhantes ao trabalho. Ok, gente? Isso para ajudar vocês, né? Se basearem aqui nas minhas explicações e resolver esses exercícios desse trabalho dado. Então vamos para o exercício 4. Deixa eu passar aqui esses exemplos. Então, exercício 4, acompanha aí comigo. Considere um armário estático com massa de 80 kg e ainda a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Se este armário receber uma força de 400 N para tirar ele do lugar, na iminência do movimento, esta força aplicada será igual à força de atrito. Então veja só, força aplicada no armário é igual à força de atrito. Então lembre aí da questão 3, né, que eu falei para vocês, que se eu tenho aqui um armário e se eu aplico uma força para tirar ele do lugar, uma certa força, e o exercício deu o valor da força, essa força é de 400 N. Deixa eu anotar aqui o valor da força. 400 N. Eu vou ter uma força igual a esta, que é a força de atrito estático, né? Que atua no sentido contrário aqui entre a superfície do pé do armário e o chão, né? Tem uma força de atrito estática. E essa força de atrito vai ser exatamente igual à força aplicada no armário, ok? E qual é a fórmula da força de atrito? Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade. Então, o que o exercício quer saber? Qual é o coeficiente de atrito estático, né? Porque o armário não vai sair do lugar, vai estar na iminência do movimento, porque a força de atrito é igual à força aplicada, ok? Então, vamos lá. Como força é igual à força de atrito, nós podemos igualar aqui, pegar essa equaçãozinha, né? Puxar ela para cá, Nós podemos igualar força igual ao coeficiente de atrito estático vezes a massa vezes a gravidade. A força dada, como vocês já sabem, né? A força aplicada no armário é de 400 N. Então, no lugar do F, vou colocar 400 N. Não precisa colocar unidade de medida, só coloque aí o valor da força aqui, que é 400. O coeficiente de atrito eu não sei, é o que eu quero saber, né? É minha incógnita. A massa do armário foi dado no exercício, é de 80 kg. Então, no lugar de M de massa, eu coloco 80. A gravidade na Terra, que sempre vai ser, conforme eu dei no exercício, de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no lugar do G, eu coloco 10. E aí é só fazer 80 vezes 10, né, que dá 800. Então, copia aqui essa parte da equação, que é 400, que é igual ao coeficiente, né, vezes 800. 80 vezes 10 dá 800. Então, coloco o valor 800 vezes o coeficiente. Parece a letra U, mas é a letra Mi. Corto 800, né, porque está multiplicando a incógnita, que é o coeficiente, passa dividindo aqui o 400. Então, 400 dividido por 80
a gente já vai ter a resposta do nosso coeficiente. O coeficiente nosso, então, vai ser igual a 0,5. 0,5 vai ser a alternativa C. Ó, só circular aí. No caso do trabalho de vocês, vai dar outro valor, porque são exercícios com valores diferentes, tá? Não estou resolvendo o trabalho para vocês. Só estou resolvendo exemplos semelhantes para ajudar vocês. Vamos pegar outro exemplo? Então lá, considere um armário que seja empurrado por uma força F. Então tem um armário aqui. Deixa eu desenhar o meu armário. Apoiado sobre uma superfície, né? E esse armário, a pessoa aplicou uma força F igual a 500 N. Ó. Então a força F aplicada foi de 500 N. Vou colocar só o símbolo de força aqui, tá? Da força aplicada. E que esteja em movimento por uma velocidade constante. Então esse armário ele não está parado, ele está em movimento. A pessoa está empurrando o armário e ele está em movimento. Só alterar a cor aqui da minha caneta. Com velocidade constante. Então o armário aqui está em movimento. Ele tem uma velocidade aqui. Né? Porque se eu aplico a força, eu vou acelerar aqui o armário, né? Então a velocidade constante, considerando que a força de atrito estático seja de 400 N. Então eu tinha uma força de atrito estático aqui, tá? Que freava ele, né? E a força de atrito estático era de 400 N. Veja só que a força de atrito estático ela é menor do que a força aplicada. O que acontece quando a força aplicada é maior que a força de atrito? Vai ocorrer o movimento, né? Então aqui a força de atrito estático era de 400 e a força aplicada 500, né? Por isso que ele vai estar em movimento. E considere também que a massa desse armário seja de 50 kg e a aceleração atingida, né, seja de 2 metros por segundo ao quadrado. Então responda as questões abaixo. Primeiro, a força resultante é... Bem, para calcular a força resultante, gente, deixa eu só alterar a cor aqui primeiro. Primeiro eu tenho que entender o quê? Que aqui eu tenho uma força aplicada de 500 N. Certo? Então, a força resultante é a soma dessas duas, né? Como a força de atrito ela está no sentido contrário, ela vai ser negativa, ó, né? Então, vou calcular aí a força resultante usando essa fórmula. Então, força resultante vai ser igual a força, que é 500, menos força de atrito. Então, se eu fazer a continha, 500 menos força de atrito estático, que é 400, eu vou ter uma força resultante, vou colocar aqui na frente, igual a 100 Newton. Olha aí, força de 100 Newton, ok? A questão B. Considerando que a força de atrito cinético, FAT, seja igual à força resultante, e o coeficiente de atrito cinético, né, é esse símbolo aqui, qual vai ser esse coeficiente de atrito cinético? Né? A pergunta, ó, coeficiente de atrito cinético é... Então, força resultante a gente calculou, vai ser 100, aproveitando a equação que está em cima. Coeficiente de atrito, não sei ainda, é uma incógnita. A massa do armário, vamos lembrar lá, é 50 kg, então no lugar do M eu coloco 50. A aceleração que ele acelerou aqui vai ser 2, né? Então 2 vezes 50 dá, no caso vai dar 100. Então 100 igual a 100 vezes o coeficiente de atrito. Então para calcular só tem que isolar aqui, né? Passo 100 dividindo e ele vai dar igual a 1 nesse caso, né? Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Curta lá os meus vídeos e esqueça de seguir. Até mais!